3, 2, 1, gravando! Porque o derby Corinthians e Palmeiras pode ser considerado o derby do mercado morno? Dos grandes de São Paulo. Santos e São Paulo foram as compras, mas Corinthians e Palmeiras ainda seguem aguardando, seguem passos lentos e nada deve acontecer nesses dois clubes até o fim do Campeonato Paulista. Eu quero trazer detalhes e até o andamento de alguns nomes que já foram citados aí nos dois clubes para vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Tô vendo uma galera aí que tá consumindo as informações, tá consumindo os conteúdos aqui no canal, mas não se inscreveu, não custa nada, aperta o botão aí, se inscreve e ativa as notificações aqui pra gente crescer aqui a galera do canal, beleza? E não esquece também de usar e abusar do cupom mais utilizado da Centauro. Qual que é o cupom mais utilizado da Centauro? É o Hernan10, que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Não esquece, QR Code na tela, link na descrição, Centauro, a nossa parceirona do canal. E aproveita, beleza? E esse derby aí, hein? Corinthians e Palmeiras promete na quinta-feira, mas é o derby, se a gente trazer para o mercado da bola, foi assim um pouco decepcionante, né, em janeiro. O Corinthians teve uma movimentação interessante, por exemplo, a permanência do Maicon foi muito comemorada, né? O Corinthians conseguiu estender o contrato e a permanência definitiva do Yuri Alberto, né? Com o Duqueiroz indo para o Zenit, como o Robert Renan, também zagueiro que inclusive já está indo se apresentar lá no clube russo. Corinthians internamente, claro, comemorou demais essas duas permanências, mas Fernando Lázaro, a comissão técnica, teve uma conversa com a diretoria do Corinthians para a contratação que o Corinthians quer fazer. Qual que é a busca do Corinthians nesse momento no mercado? Um jogador que possa atuar pelo meio e um jogador que possa atuar também pelos lados do campo. A gente lembra, né, que o Felipe Coutinho esteve na mira do Corinthians, o Corinthians fez uma consulta e acabou que não aconteceu. A mesma coisa do Matheus Pereira, né? Acabou se transferindo, né, por empréstimo para outro clube árabe. O Corinthians buscava esse jogador com essas características, não conseguiu com esses dois atletas. Aliás, até o Felipe Coutinho foi uma decisão da diretoria, como a gente informou aqui no canal, uma decisão do presidente Duílio Monteiro Alves, achando que não sentiu muito assim a empolgação do Felipe Coutinho em retornar ao futebol brasileiro e abraçar esse projeto do Corinthians. Então o Corinthians, nesse momento, junto com a comissão técnica e a diretoria, estão muito bem alinhados. Essa contratação, esse jogador com essa característica, joga pelo meio, joga pelo lado do campo, o Corinthians vai definir essa contratação depois do Campeonato Paulista. Muito provavelmente essa contratação vai acontecer depois do Campeonato Paulista. Ah, André, mas pode acontecer antes? Pode, porque o Corinthians pode substituir na lista de inscritos quando o time passa para as quartas de final, que é a fase final do Campeonato Paulista. Mas assim, falei agora há pouco, inclusive, com uma pessoa do Corinthians que me falou, olha, tá bem devagar a questão de mercado no Corinthians. O Corinthians tá trabalhando com esses jogadores, o Corinthians tem uma base, o Corinthians já tem um time que foi muito bem montado, né? Foi pensado, né? Com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto, a permanência, o Renato Augusto cada vez mais fisicamente voando e tal. O Rony tá aparecendo muito bem. Então, assim, o Fernando Lázaro tá muito olhando para esse elenco que já tem no Corinthians, que é um elenco de qualidade. Ainda mais tem o Paulinho, que tá retornando aí, tem o Juliano, que é uma opção, tem o Fausto Vera, que tá readquirindo aí a questão física depois de um período aí de lesão. O Corinthians olha para esse lado do atacante e do jogador de lado de campo, mas também pensa depois, né, no segundo semestre, a questão do zagueiro. Não sabe se o Balbuena continua ou não. Então, o Corinthians está atento ao mercado, mas não tem pressa, não há assim aquela urgência de você chegar e contratar esse reforço. Claro que a Fiel gostaria de ver reforços. É uma maneira de se trabalhar do Duílio Monteiro Alves, da diretoria, e claro, com um aval, com um acordo do técnico Fernando Lázaro. Fernando Lázaro que vai ter assim um desafio muito grande, né? Enfrentar o Palmeiras de Abel Ferreira. E o Palmeiras de Abel Ferreira também é um time que não foi ao mercado. O Palmeiras vendeu o Danilo, já tinha vendido o Scarpa no final da temporada, e a reposição do Scarpa já foi o Bruno Tabata. E aí você tá tendo o Bruno Tabata como opção, que tá cada vez mais se adaptando, ficou 6 anos longe do Brasil, se readaptando ao futebol brasileiro, e tem também o Giovani, que tá
explodindo, né? Jogador que veio da base, esse ano tá muito bem, ou seja, o Palmeiras tem essas opções. Só que o Palmeiras já decretou que vai contratar duas peças. Ah, o Kusevich foi embora também pro Coritiba, mas aí o Kaique Naves vai ser esse jogador que o Palmeiras vai observar, que o Palmeiras vai testar antes de ir ao mercado, se tiver que ir ao mercado. Então, assim, a questão toda do Palmeiras é o volante e também um jogador de lado de campo, um jogador de velocidade. Qual que é a ideia do Abel Ferreira nesse jogador de velocidade? É um jogador que possa ser agudo, de dar aquela profundidade, e um jogador que também volte para marcar, para dar uma opção. De repente o Endrick sai, aí você puxa o Rony, que hoje faz essa função, e aí você coloca, por exemplo, esse jogador com essas características. De repente você não tem o Rony, você tem o Endrick, você coloca esse jogador. Então, assim, o Palmeiras quer ter mais possibilidades quando começarem as competições. É Brasileiro, é Copa do Brasil, também a Libertadores, claro, né? O Palmeiras coloca muito como meta nessa temporada a Libertadores da América, voltar a ser campeão da Libertadores da América. E aí tem também a questão do substituto do Danilo. Hoje o menino tá dando conta do recado. Ainda tem também o Jailson, que aí é uma outra característica, não é aquele jogador que chega à frente. O Jailson dá essa opção também de você ser um segundo homem de meio campo. Tem sido testado em algumas partidas assim também. O Palmeiras não quer se adiantar as coisas e de repente contratar um jogador que não é da característica. Tentou o Jean Lucas, que o Abel Ferreira queria, não deu certo. Matheus Henrique foi um outro que o Palmeiras consultou, chegou a abrir conversas, mas foi algo que não andou, que não foi pra frente. O próprio Alan do Atlético Mineiro é muito bem avaliado internamente no Palmeiras, mas o Atlético Mineiro jamais faria negócio com um rival de Libertadores para um jogador que é importante no time do Kudê, né? O próprio Rodrigo Caetano não quer nem saber de negociar esse jogador. A questão do Andrei, que não conseguiu ainda a documentação na Inglaterra para jogar pelo Chelsea, o Palmeiras monitora essa situação do Andrei. Então, assim, o Palmeiras está no mercado, mas não está agressivo no mercado, está com calma, porque sabe que tem uma base boa, tem um time que venceu a Supercopa, venceu um rival fortíssimo que é o Flamengo, está liderando o Campeonato Paulista com sobra, né, em time invicto, com melhor ataque, melhor defesa, enfim, não há necessidade do Palmeiras sair correndo para fazer essas contratações. A questão do ataque, que aí sim você já tem uma situação um pouco mais adiantada, o Palmeiras consultou o Luiz Araújo, soube das condições e agora depende de um debate interno para ver se vai avançar com uma proposta. Só que o jogador da vez, o jogador que o Palmeiras olha e mantém um interesse é o Michael. Só que o Michael terminou agora o Mundial de Clubes do Al Hilal. O Al Hilal quer vender o jogador, o Al Hilal é um clube que investe, é um clube que tem dinheiro, então para vender não é tão fácil. Primeiro momento, o Palmeiras falando em empréstimo, o Al Hilal não quer saber de empréstimo, quer que o Palmeiras compre. E o Palmeiras tem a intenção de comprar, inclusive fazer um contrato longo com o Michael. Mas também não há esse desespero todo, porque você pega o jogador, você vai escrever o quê? Na fase final do Campeonato Paulista. O Palmeiras já está um time azeitado, até o cara se adaptar, o cara não vai se adaptar na fase final do Campeonato Paulista. É uma adaptação para você chegar para os primeiros jogos de Libertadores, para os primeiros jogos de Campeonato Brasileiro. Aí sim é uma situação diferente. Copa do Brasil, que o Palmeiras só vai entrar lá nas oitavas de final. Então, assim, não há necessidade de você ter, numa fase aguda de competição como essa do Campeonato Paulista, que é tiro curto, né? Quarta, semi e depois a final, de você chegar e contratar um jogador. Então o Palmeiras vai com muita calma e é o perfil, e tem sido assim o perfil do Palmeiras no mercado, sem ser aquela coisa agressiva, assertiva em duas peças importantes que o Abel Ferreira quer, e o Palmeiras vai ao mercado sim para contratar. Então esse derby, esse Corinthians e Palmeiras, é o derby também dos times que estão mornos no mercado, que não deram tantas alegrias ao torcedor em relação a contratações, mas quem sabe eles vão fazer um bom jogo, a gente espera que seja um belo jogo, para que as torcidas aí sim possam se divertir e acompanhar essa partida. Claro, uma vai ficar feliz, a outra vai ficar triste, mas pode acontecer um empate, enfim. Derby é derby, Corinthians e Palmeiras é sempre diferente, mexe com o ambiente, tá todo mundo muito mexido para esse jogo de quinta-feira. Mas no mercado, morninho. Deixa seus comentários aqui, o mercado tinha que ser mais agressivo, aquela coisa toda, os nomes que foram citados de Corinthians e Palmeiras. Deixa seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e se inscrever no canal, tá bom? Tamo junto sempre, valeu!